essa conversa para poder permanecer à disposição de quem tiver interesse sobre o tema. Então, agradeço a todos os participantes, a todos os presentes, tá? E agradeço ao ICT pela oportunidade. Então, eu vou apresentar a minha tela para a gente poder dar início, então, à conversa de hoje. Bom, eu tenho trabalhado com inovação, tecnologia e registro na UFVJM desde 2012. Eu estou como professor na UFVJM desde 2009. Eu ingressei na UFVJM no ICT, na área de Química, e desde então tenho desenvolvido esses trabalhos na parte inicial dos cursos, tanto do bacharelado em Ciência e Tecnologia, também dando algum suporte em algumas disciplinas das áreas de Química, de Engenharia Química, mas isso acaba sendo parte desse trabalho. E, por outro lado, o Centro de Inovação Tecnológica tem sido, nos últimos anos, nos últimos 9 anos, uma atuação que eu tenho participado junto com a instituição. Eu vou falar um pouco, então, assim, a ideia da apresentação, se alguém tiver algum interesse, quiser fazer alguma intervenção, eu acho que pode abrir o microfone, fique à vontade, eu estou olhando para a tela da apresentação, então, se quiser fazer alguma intervenção, fiquem realmente à disposição para poder fazer essa intervenção e a pergunta. No primeiro momento, a universidade tem diversos setores, aqui está o site da universidade, então, como é um público interno e essa vai ficar gravada, pode ser que outras pessoas tenham interesse, que não fazem parte da comunidade acadêmica. Eu convido a todos a participarem e conhecerem um pouco mais a UFVJM. A propriedade intelectual é, na verdade, um dos fatores bastante relevantes dentro da proteção de conhecimento, de uma forma geral, mas é importante que a gente tenha a consciência de que talvez 2 grandes fatores são importantes dentro desse entendimento de propriedade. Quando a gente está vinculado a uma instituição, e aí eu estou colocando dentro da comunidade acadêmica, nós, professores que somos dedicação exclusiva, acaba sendo para nós uma situação importante porque as tecnologias desenvolvidas na universidade, fruto dos contratos de trabalho que a gente está vinculado à instituição, eles mantêm a UFVJM como titular. Significa isso? Isso significa que a propriedade é da instituição. Então, se eu estou vinculado a uma empresa privada, vou pegar um outro contraponto, a propriedade desenvolvida ali é de titularidade dessa empresa privada. Isso significa que esse titular tem o dever-poder de tomar decisões sobre aquela tecnologia. Então, processos de transferência, licenciamento, cessão, todos eles passam a ser de total responsabilidade desse titular. E aí a gente tem também a figura dos inventores, que são parte essencial nesse processo. Aos inventores, a gente tem o direito de autor associado a essa relação, e o reconhecimento desse invento, ou desse desenvolvimento, ele é algo que não pode ser transferido. Então, o direito de invenção, o direito do autor relacionado a uma invenção, ele é inalienável. Eu não posso vender o direito de que alguém desenvolveu uma tecnologia e passar que outra pessoa seja reconhecida por tal feito. Então, esse direito de autor, ele não é passível de transferência, de licenciamento. Então, ele é uma forma de garantir a proteção dessa propriedade intelectual e reconhecimento pelas tecnologias desenvolvidas, mas, em contrapartida, o que a gente tem esse inventor ele pode ser independente ou ele pode estar vinculado a uma instituição. Quando esse inventor é independente, ele se transforma tanto em inventor quanto titular e passa a ser o responsável e o tomador de decisão sobre essas relações de propriedade. Então, quando a gente desenvolve alguma tecnologia vinculado a alguma instituição, o que se observa é que a instituição é detentora desses direitos de propriedade e responsável por fazer esse trabalho de transferência ou mesmo tomada de decisão. Isso acontece de forma que parte vamos pensar assim, dessa tecnologia ela pode ser transferida, mas quando a gente envolve recurso financeiro, quando isso envolve uma transferência onerosa, essa transferência, inclusive pelas leis brasileiras, elas
tem característica de ter parte desse recurso financeiro sendo, de novo, repassado aos autores, aos inventores. Então, o que acontece, aí a política de inovação no nível nacional e as políticas tanto da instituição quanto as leis federais, principalmente a lei de inovação, ela traz um percentual que esses inventores têm direito a receber quando tecnologias são transferidas, ou são licenciadas ou cedidas. Na legislação brasileira, esse percentual ele varia entre 5% e 1/3 dos valores. Na UFVJM, a nossa regulamentação estabelece 1/3 dos valores recebidos de royalty, que são esses valores relacionados à transferência de tecnologia, eles são destinados aos pesquisadores e inventores desse processo. É importante destacar também que alguns desses inventos podem ser produzidos ou desenvolvidos em parceria com outras instituições, e aí a gente tem um processo de cotitularidade. Então, a instituição parceira e as instituições parceiras, elas dividem numa relação percentual definida por essa equipe, qual é o percentual de responsabilidade ou de titularidade, de propriedade desse bem. Suponhamos que a gente tenha 50% do bem vinculado ao FVJM e 50% do bem vinculado a outra instituição. A outra instituição, ela tem competência para dizer quais são as características de distribuição de royalty entre 5% e 1/3 desses valores. Na UFVJM já está definido que é 1/3. Empresas privadas normalmente colocam valores mais reduzidos, isso gira em torno de 5% para poder atender à regulamentação legal, e na UFVJM, nas instituições federais e estaduais de ensino, de ciência e tecnologia. No estado de Minas Gerais, a gente tem esse dado, a gente trabalha junto com a Rede Mineira de Propriedade Intelectual já há alguns anos, e a prática é realmente manter os valores de 1/3 relacionados a esses inventores a título de incentivo para que essas ações consigam ser mais bem desenvolvidas dentro das instituições. Então, é importante a gente separar a questão da propriedade intelectual nesses dois atores que são essenciais, os inventores e os titulares. Então, com isso, a gente tem um primeiro ponto que eu queria colocar como atenção para a gente poder começar a conversa de hoje. E a partir daí, é interessante a gente pensar que a condição de proteção, muitas vezes, ela perpassa pela ideia. E aí vem uma pergunta que muitas vezes a gente recebe lá no Centro de Inovação e no Núcleo de Inovação, que é a condição de que se é possível proteger uma ideia. Toda ideia, muitas vezes, quando colocada de uma forma ampla, muitas vezes ela se constrói de forma diferente na cabeça de cada uma das pessoas envolvidas. Então, a informação que se transforma em conhecimento, e isso pode se transformar em algo palpável, isso não é protegido, isso não é passível de proteção. Eu posso transcrever essa ideia na forma de uma criação intelectual, por exemplo. Eu posso publicar um artigo, aí vou ter um direito autoral associado àquele artigo. Eu posso transformar isso num software, posso transformar isso numa patente. Então, uma criação intelectual, ela recebe, na verdade, várias formas diferentes de proteção, dependendo do tipo de característica que essa criação intelectual ela mantém. E a partir disso que a gente acaba tendo características importantes, tá, de segmentar e de entender melhor as diferentes formas de proteção. Que aí a gente está falando da patente, mas muitas vezes o entendimento de proteção na forma de uma patente, dependendo do país, acaba sendo diferenciado. E aí, com isso, as formas de propriedade que a gente tem, talvez a patente seja mais difundida, mas a gente passa também pelo desenho industrial, a marca, o direito de autor, que aí a gente está falando tanto de obra artística, literária, quanto obra científica também, os programas de computador, que em alguns países são entendidos como patentes. No Brasil, ele não é entendido como patente, ele é entendido como um direito de autor, e aí, nesse caso, a gente tem a forma de proteger o código-fonte dessa tecnologia, e isso não se aplica a algoritmos, mas aos programas, aos softwares que são desenvolvidos a partir desses algoritmos. A gente tem a possibilidade de proteger novas variedades de plantas. Esse melhoramento de novas variedades no Brasil, inclusive, gera desenvolvimentos de tecnologia muito importantes em região tropical.
A gente tem a Embrapa, talvez como um dos maiores desenvolvedores de tecnologia do planeta, com essa característica, e algumas situações importantes também, que são as indicações geográficas. O queijo do Cerro é um caso muito próximo da gente, e a conhecimento, protegido através do sigilo, que é o know-how. Então, o segredo industrial ou o know-how, ele também é entendido como uma forma de proteção, mas ele depende simplesmente da não divulgação daquela informação, e muitas vezes as formas de proteger conhecimento, elas acontecem de forma associada. Então, quando eu tenho a propriedade intelectual associada, por exemplo, conhecimento, sigilo, associado a uma marca, eu posso desenvolver uma estratégia comercial para poder colocar esse produto no mercado. O entendimento de proteção de conhecimento, ele é um entendimento difundido para que a gente consiga garantir a proteção, mas essa proteção é garantida por causa da relação comercial. Então, todo conhecimento protegido, ele tem características de ser colocado à disposição da sociedade de forma que as pessoas possam explorar isso de alguma maneira. Comercialmente, isso pode ser dado de forma gratuita ou de forma onerosa. Essa questão da propriedade intelectual, ela é um ponto vinculado a questões na sociedade, e esse é um ponto que é importante para a gente poder reconhecer. As patentes, que foi até um dos temas que a equipe me procurou para poder falar a respeito, ela é um privilégio concedido pelo Estado aos inventores, tá? Ou detentores desse direito de invenção, que aí passam a ser os titulares de produtos e processos de fabricação, aperfeiçoamento de algo que já existe. Esse privilégio concedido pelo Estado é um privilégio de conseguir disponibilizar, tá? Então, assim, ele não permite que terceiros possam produzir e comercializar aquela tecnologia. E aí a gente tem, na verdade, 3 estruturas possíveis de tecnologia: produtos, processos e usos. Então, eu posso desenvolver uma tecnologia de produto, eu posso desenvolver tecnologias de processo, e eu posso promover novos usos a partir dessas tecnologias que estão disponíveis, que antes não eram utilizados comercialmente. E a partir daí, esse privilégio concedido pelo Estado, ele depende de uma relação de troca. E patente, de uma forma geral, a gente reconhece que é um conteúdo aberto, acessível, tá? E de forma que toda e qualquer pessoa consiga acessar aquela informação patentária. Então, o que se faz com o Estado é uma troca. Eu entrego uma informação que é totalmente nova e que consegue melhorar, seja de forma econômica, seja em termos de qualidade de vida, a parte social, algo que ainda não foi descoberto, que não foi apresentado. E por causa dessa entrega, a gente tem a concessão do Estado para poder utilizar essa tecnologia por tempo determinado. Então, as patentes no Brasil hoje, elas têm uma característica de serem protegidas desde a sua data de depósito até a sua finalização desse processo, tá? Durante um período de 20 anos. Tá? Sendo que, apesar dos tempos de avaliação do INPI serem muito longos, toda e qualquer patente hoje tem características de ter, no mínimo, essa exploração a partir da concessão da carta patente por, no mínimo, 10 anos. Esse tempo está sendo discutido no STF atualmente, isso pode sofrer algumas alterações. Então, esse é um ponto que vale a pena a gente ficar atento, porque pode ampliar. A tendência hoje está sendo ampliar esse tempo de exploração comercial. Esse direito de propriedade industrial, que é a forma como o legislador brasileiro apresentou isso pela primeira vez na condição de regramento legal, isso na lei de 96, tá? A lei 92/79 de 96, ele coloca que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial no Brasil, ele considera o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. E ele se dá por alguns itens. Primeiro, a concessão das patentes de invenção, e aí tem uma outra modalidade no Brasil que é entendida também como uma forma de proteção, mas é o modelo de utilidade, que ele se relaciona a produtos, e quando esses produtos são reorganizados para atender um determinado nicho. Vou colocar um exemplo para a gente poder pensar. Uma tesoura, normalmente, ela tem uma atividade, ela foi desenvolvida para uma atividade de cortar coisas, mas a ergonomia dela, no desenvolvimento, acontece para uma pessoa destra, que atende a maioria da população. Se eu desenvolvo uma tesoura ambidestra,
ou se eu desenvolvo uma tesoura aplicada ergonomicamente a um canhoto, eu tenho ali um modelo de utilidade, que ele garante a atividade que aquele produto se propõe, mas ele tem agora uma ergonomia diferenciada que atende parte da população que não era atendida anteriormente. Então, esses modelos de utilidade se direcionam a produtos, e esses produtos têm características específicas de adequação para ser utilizado por uma parcela que não era atendida anteriormente. A concessão de registro de desenho industrial, e o desenho industrial ele é simplesmente uma relação ornamental dada a um determinado produto, ele não tem especificidade técnica. Se eu tenho, por exemplo, o desenho de algo sendo associado de forma técnica, vou pegar uma embalagem de iogurte que, por causa do seu formato específico, ele reduz a transferência de calor. Permite, muitas vezes, que o iogurte seja mantido gelado por mais tempo. Esse desenho da embalagem, ele não vai ser entendido como um desenho industrial, porque ele tem uma característica técnica associada, então isso seria aplicado a uma patente de invenção. A concessão de registro de marca, que aí a gente tem um sinal distintivo que pode ser protegido para garantir esses direitos. A repressão a falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal. Então, muitas vezes são baseados nesses 5 conceitos que a gente tem a forma de proteger conhecimento. E a gente trabalha com alguns requisitos de proteção. Primeiro, é patenteável a invenção que atenda 3 requisitos base: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O modelo de utilidade, ele é um objeto de uso prático. Então, ele envolve o que a gente chama de ato inventivo, ele tem algo para além daquilo que já tinha sido apresentado anteriormente. E, com isso, ele melhora a funcionalidade daquele produto. Tá? Com relação a esses requisitos, a novidade ela é uma característica importante e que é de difícil definição, uma vez que a gente precisa garantir essa novidade não só no território que a gente está buscando proteção. Pode haver o desenvolvimento da tecnologia fora do Brasil, e eu estou entendendo que o território brasileiro não tem essa tecnologia, e eu posso chamá-la de inédita ou nova. Para quesitos de proteção, a gente não considera essa relação, uma vez que ela tem que ser inédita em todo e qualquer lugar do mundo. E aí, a gente tem algo que é desafiador para trabalhar o que a gente chama de anterioridade. Esse processo de busca, ele muitas vezes precisa ser feito não só em bancos de conhecimento em termos de artigos científicos, a gente tem vários, o periódicos CAPES talvez seja um dos mais conhecidos, mas a gente tem para cada área, setores, bancos de informação diferentes, mas isso também vai aos bancos de informação patentária e de proteção que também são disponíveis, mas que cada país no mundo detém essa qualidade, uma vez que a proteção do conhecimento ela é feita para um determinado país. Então, isso é um outro ponto que eu vou discutir um pouco mais na frente, mas a novidade, ela presume que eu consiga observar toda a informação do mundo, o que na prática a gente tem ali um gargalo, tá? Segundo, a atividade inventiva, ela é um ponto também bastante importante, ela é um desenvolvimento que ela não pode ser óbvia para um técnico do assunto. Então, muitas vezes, quando a gente não é parte desse tema, se a gente não é técnico da área, entendam como técnico não uma pessoa graduada, mas um técnico de nível médio, uma pessoa graduada é um especialista, uma pessoa pós-graduada é um especialista, mas um técnico do assunto, ele teria condição de verificar se aquilo que está sendo apresentado é óbvio ou não é óbvio. E aí, com isso, é um dos desafios também que a gente tem para poder garantir a patenteabilidade. A aplicação industrial é a condição de que eu tenho de trabalhar aquela tecnologia, de alguma forma ela pode ser replicada. Então, ela pode ser feita novamente, mantendo as características iniciais. Ou seja, a condição de poder trabalhar em escala, ela é possível. Garantindo esses 3 requisitos, e com mais um ponto, que é o que a gente chama de suficiência descritiva, tá? Eu preciso ter o documento redigido de forma que a tecnologia possa ser reproduzida por um técnico da área. Então, é importante que a gente mantenha essa relação de informação disponível com clareza para que a tecnologia seja replicada por outras pessoas. A questão é, eu troco essa informação tecnológica
por uma concessão do Estado de poder produzir e comercializar na forma de monopólio, e não permitir a comercialização, a produção e comercialização de terceiros. Se esse produto não é comercializado, a princípio ele não tem, ele poderia ser feito por qualquer pessoa. E, inclusive, no Brasil, eu poderia pegar qualquer tecnologia e desenvolver tecnologias a partir dela. Tá? Então, isso é permitido. O que eu não posso é comercializar essa tecnologia quando ela estiver protegida na forma de uma patente. Tá? O órgão que permite que a gente faça essa proteção é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Hoje ele está vinculado ao Ministério da Economia. Antes ele estava vinculado ao Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior. Então é uma relação comercial. A proteção de patente vislumbra sempre a entrega disso para a sociedade, seja de forma gratuita, seja de forma onerosa, mas a disponibilização para a sociedade é algo que está por trás de uma proteção de patente. O que é diferente, por exemplo, de um artigo científico. Então, assim, eu não vou proteger todo conhecimento técnico científico na forma de uma patente, porque ela pode não ter os requisitos de patenteabilidade, mas ela também pode não ser desenvolvida para poder ter uma aplicação direta voltada para a parte comercial. Então, essas relações, elas se distinguem e, no caso das proteções patentárias, o que se presume é que ela precisaria passar por uma relação comercial, porque o direito de proteção, ela estabelece essa questão do usufruto da tecnologia, da disponibilização em termos comerciais, e isso é de certa forma, importante. Eu vou dar um exemplo para a gente poder pensar sobre isso. Como a gente presume que o desenvolvimento social, tecnológico e econômico fazem parte desse processo, imagine uma empresa que desenvolve uma tecnologia que seja uma composição de um medicamento com uma determinada eficiência, vamos supor 60% de eficiência, e ela consegue desenvolver uma outra proteção com uma formulação e uma composição diferente, e esse medicamento agora passa a ter uma eficiência, uma eficácia de 90%. No Brasil, se ela não coloca essa tecnologia mais eficiente no mercado, ela pode sofrer a patente dela pode ser anulada, uma vez que ela não colocou no mercado, em função dessas relações de desenvolvimento econômico e social. Então, no Brasil, essa patente pode ser quebrada. Os concorrentes podem solicitar o licenciamento compulsório dessa patente. Então, esse desenvolvimento no Brasil tem essa característica. Em outros países, por exemplo, Estados Unidos, a gente tem, na verdade, uma obrigação de solicitar permissão formal ao inventor e ao proprietário da patente para que a gente desenvolva a tecnologia a partir dela. O que significa que as patentes americanas elas têm um caráter mais protetivo, enquanto no Brasil elas têm caráter mais desenvolvimentista. Um outro ponto importante é que no Brasil elas protegem o mercado brasileiro. As patentes protegidas nos Estados Unidos protegem o mercado americano. E eu tenho um tempo para que isso possa ser, com acordos internacionais, eu posso proteger vários mercados. O Brasil é signatário desse acordo de cooperação em patentes, esse acordo internacional de cooperação de patentes, e toda patente protegida no Brasil, ela permanece em sigilo por 18 anos. E aí os países signatários, eles podem receber esse depósito em fase nacional. E isso significa o seguinte, eu vou escolher quais mercados eu quero trabalhar, mas eu vou deixar de fora todo e outro qualquer mercado que eu escolhi não trabalhar com ele. Então significa, por exemplo, uma patente que optou pelo mercado americano e não optou pelo mercado brasileiro, eu posso produzir e comercializar no mercado brasileiro sem ter que pagar royalties, por exemplo, para esse desenvolvedor estrangeiro. Isso vale para qualquer lugar do mundo. Tá? E aí, com isso, no banco de patentes do INPI, a gente verifica quais são essas patentes protegidas em território nacional que estão olhando para o mercado brasileiro. Aquelas que não estão protegidas junto ao INPI, a gente, na verdade, tem essa patente aberta para ser produzida, ou aquele produto, processo ou uso, de ser produzido e comercializado no mercado brasileiro. É interessante que a gente tem, por exemplo, vou pegar um desenvolvimento de alguns anos atrás, mas alguns tipos de eletrodomésticos, uma fritadeira sem óleo, por exemplo, ela foi desenvolvida para trabalhar em outros mercados, e no Brasil ela, na verdade, não tem proteção patentária.
E com isso você percebe várias marcas diferentes produzindo um determinado tipo de eletrodoméstico. Então, aquele ponto é algo importante da gente poder pensar. Então, se eu não proteger um mercado, aquele mercado está aberto, o que significa que nós podemos buscar tecnologias de qualquer parte do mundo para poder implantar no mercado brasileiro, uma vez que elas existem, mas elas não escolheram o mercado brasileiro para poder ser protegido. E aí, com isso, você também pode fazer isso para outros países. E esse é um mecanismo de desenvolvimento a partir de tecnologia que hoje é mundialmente apresentado. Toda instituição de ciência e tecnologia, a UFVJM é uma delas, tá? Ela apresenta na sua Constituição, por força de lei, o que a gente chama de Núcleo de Inovação Tecnológica. Na UFVJM, a nossa regulamentação do Núcleo de Inovação Tecnológica, ela está vinculada junto ao Centro de Inovação, e ela hoje é estabelecida através do Núcleo de Inovação Tecnológica e Proteção do Conhecimento, que hoje é subordinado ao Centro de Inovação Tecnológica, que, por sua vez, tem vinculação direta à reitoria. Então, com isso, a gente tem, nessa estrutura, a gente vai mostrar um pouco da nossa equipe. Eu estou atualmente como diretor no segundo mandato, meu mandato se encerra em 2022. O professor Jorge do Mocuri está na vice-direção, o professor Mauro Lúcio coordena o Núcleo de Inovação Tecnológica, e a gente conta hoje com 4 servidores, tá? A Sabrina, o Adenilson, a Fernanda e a Cândida. A gente teve alguns aprendizados ao longo desse tempo, e a gente começou a partir desse núcleo de inovação em 2008 na UFVJM. Em 2011, a gente teve a primeira regulamentação sobre transferência de tecnologia, dizendo, por exemplo, que 1/3 dos royalties devidos à instituição, eles são destinados aos inventores. Em 2011, a gente também teve a nossa primeira patente depositada, alguns acordos de cooperação, e a gente tem desenvolvido, a partir de 2013, um trabalho com o Diamantec, que é ele começa como uma feira de negócios, mas ele se transforma talvez no principal instrumento de divulgação do Centro de Inovação, de forma presencial. Isso aconteceu na primeira vez em 2013, num acordo junto com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, a agência de desenvolvimento da região. A agência Novalis, ela hoje foi extinta, ela não existe mais, mas a gente começou a premiar esses trabalhos de inovação a partir do Prêmio Henrique Dumont. A gente tem previsão no segundo semestre de 2021 de fazer novamente o Diamantec e de promover a premiação através do Prêmio Henrique Dumont. A gente trabalhou com alguns ambientes de inovação. Em 2014 foi a questão do Parque Tecnológico, e alguns parceiros importantes na região foram instalados a partir de 2014, que foi a UENG, e pela estadualização da Escola de Direito, e o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Então, também em 2014, a gente teve o nosso primeiro software registrado. A partir de 2015, a gente teve algumas mudanças no regramento que possibilitaram uma reorganização desse entendimento. Anteriormente, a gente tinha uma relação muito mais voltada para a proteção do conhecimento, mas com a Emenda Constitucional 85, junto com o Marco Legal, vou chamar de marco legal, na verdade são 3 regulamentações externas e uma regulamentação interna, que é a Lei 13.243 de 2016, ela foi conhecida como Marco Legal de Inovação, ela foi promulgada em 2016, junto com o seu decreto em 2018, que é o 9283. Assim, com a Emenda Constitucional 85, essas 3 regulamentações, elas motivam uma forma de direcionar tecnologias que foram protegidas, sendo apresentadas para a sociedade de uma forma mais efetiva. Com isso, a gente teve mudanças no nosso plano de desenvolvimento institucional e no plano pedagógico institucional da UFVJM, para poder direcionar esse esforço, trazendo a lógica do empreendedorismo para dentro desse processo, que era a forma como o legislador brasileiro entendeu também do direcionamento dessas patentes. E a quarta regulamentação que prevê essa organização desse novo marco legal é uma organização interna, que são as regulamentações da política de inovação. Até hoje, a UFVJM ela mantém resoluções que são, de certa forma, complementares como a política de inovação. Parte dessa instrumentalização está na extensão, nos regramentos da extensão, parte na regulamentação de ganhos econômicos, parte na resolução de empresas juniores, parte no regulamento do MICT
do Núcleo de Inovação Tecnológica, parte no regimento do Centro de Inovação Tecnológica. Então, todas essas regulamentações, elas trabalham a política de inovação da UFVJM, e com isso a gente conseguiu, e trabalhando também em rede, junto com a Rede Mineira de Propriedade Intelectual, fizemos um primeiro encontro fora do... Assim, o primeiro encontro na parte norte do estado ocorreu em 2018, aqui na UFVJM, e a gente instalou o Espaço Conecta em 2019 para poder garantir essa atuação como ambiente de inovação, dando assessoramento a projetos. Nós tivemos em 2020 a primeira patente concedida da UFVJM, e a política de inovação, considerando esse marco legal, ela tem sido trabalhada nos últimos anos, mas ela foi encaminhada o último encaminhamento dela, que está sob avaliação do Conselho Universitário, foi realizada em agosto do ano passado, e essa política de inovação hoje, para poder trazer esses entendimentos do marco legal, estão colocadas ao Consul e à Procuradoria-Geral para avaliação. Ela provavelmente deve ser promulgada ainda esse ano, 2021, a gente espera e tem trabalhado para isso, e alguns acordos de cooperação têm sido efetivados para que essas ações também da cooperação entre empresas públicas e privadas e a UFVJM aconteçam. Então, que também são direcionamentos importantes. Aqui eu estou trazendo um exemplo que o CITEC trabalhou junto com a transferência de tecnologia através da EPAMIG para o setor de vitivinicultura e olivicultura na região. A gente está instalando em outubro desse ano uma unidade demonstrativa de olivicultura. Um trabalho semelhante foi feito em 2014, com a ação junto com o Estado, 2011 e 2014, e isso transformou a Diamantina e a região do Alto Jequitinhonha hoje, com os vinhos de inverno, que são vinculados à tecnologia da dupla poda, que é uma tecnologia PAMIC, faz com que o território represente 25% da produção do estado de Minas Gerais nos vinhos de inverno, com reconhecimento nacional com várias premiações. Hoje, a UFVJM em números traz para a gente 9 patentes depositadas por outros núcleos de inovação que motivam, em parte, essa capacidade que a UFVJM tem de trabalhar em cooperação com outras instituições. A gente tem 33 registros pelo INPI entre marcas, patentes e programas de computador, já registrados com concessão executada. Tivemos 2 registros indeferidos pelo INPI entre patentes e programas de computador, 10 contratos de cotitularidade já formalizados entre instituições, 13 contratos em andamento e 5 tecnologias sendo transferidas nesse momento como esforço do Centro de Inovação e do Núcleo de Inovação Tecnológica. A página do CITEC na UFVJM, ela está disponível nesse site que está colocado aqui. A gente ainda tem uma página um pouco antiga, mas esse link de atendimento ao público, tanto interno quanto externo, principalmente pela questão multicamp, já vem sendo trabalhada desde 2017. E com isso a gente tem uma organização dada por uma estrutura que você pode clicar em que podemos te auxiliar hoje. Isso abre um formulário, que é o nosso formulário único de entrada, para a gente poder trabalhar esses indicadores que foram apresentados. A gente tem um pormenorizado também, que a gente apresenta tanto ao Ministério da Economia quanto ao TCU anualmente, para fim de fiscalização. Mas nesse ponto, qualquer pessoa, seja de dentro da comunidade acadêmica ou externa, tá, de qualquer parte do território, pode entrar em contato conosco. A tecnologia da plataforma Espinhaço foi uma tecnologia desenvolvida dentro da UFVJM. Ela foi reconhecida recentemente também pela FAPEMIG como um dos principais desenvolvimentos dos núcleos de inovação tecnológica, e ela permite o reconhecimento de competências dentro da instituição. A plataforma Espinhaço hoje está sendo transferida para o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e para a Unimontes, para que a gente possa reconhecer as competências presentes no norte do estado e trabalhar a missão institucional de levar desenvolvimento para essa parte do território. Então, a plataforma Espinhaço ela é disponível online, ela está com o endereço aqui. Eu convido a todos que não a conhecem a buscar esse conhecimento. Então, se eu preciso, por exemplo, que uma prefeitura ou que uma empresa consiga organizar um time que trabalha com determinado objeto, água, por exemplo, colocando água dentro desse buscador, eu consigo reconhecer quantas pessoas na UFVJM
foram capazes de desenvolver trabalhos a partir de água. E pelas suas capacidades técnicas e conhecimentos adquiridos, a gente consegue selecionar grupos para desenvolver alguma ação específica. Então, isso ajuda aos estudantes e aos professores na busca de parceiros dentro da UFVJM, em todos os seus campi, para, por exemplo, buscar alguém, um colega, que desenvolve trabalhos semelhantes ou que podem participar em bancas de conclusão de curso ou cooperação associada, de conhecimentos que são complementares àqueles desenvolvidos por determinados grupos. Então, isso, no primeiro momento, permite o reconhecimento de competências, mas as organizações possíveis a partir desse reconhecimento são inúmeras. Tá? Então, é uma tecnologia que a UFVJM detém e que tem uma importância grande em nível de Estado. A nossa pretensão é transferir essa tecnologia para todas as ICTs do Estado para poder conseguir reconhecer as capacidades das instituições de ensino superior, sejam públicas, todas elas públicas nesse sentido. A gente espera que faça inicialmente, mas isso pode ser expandido também para as privadas, não só de Minas Gerais, mas qualquer lugar do Brasil. O ambiente de inovação Espaço Conecta, ele hoje está no terceiro andar do pavilhão de aulas, então eu convido também, nesse momento de pandemia, a gente está com ações presenciais bastante reduzidas, algumas reuniões com atendimento prévio ainda acontecem, mas a gente tem trabalhado e organizado as ações via atendimento não presencial, e com isso eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e permaneço à disposição para as perguntas. Ok? Obrigada, muito boa apresentação, não fazia ideia assim, de tudo que estava acontecendo nesse sentido na universidade, muito legal mesmo. Bom, gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Podem se inscrever no chat, por favor. Deu até saudade, viu, Juan? Pois é, Mônica, a gente conta que tem trabalhado com a gente desde a época do Partec. Eu nem comentei dos projetos do Partec porque eu achei que a apresentação fosse mais direta e curta, mas eu fico à disposição. A Mônica teve um papel fundamental durante esse processo e te agradeço por ter compartilhado do tempo e dessa disposição conosco, e a gente aprendeu muito. Se hoje o Espaço Conecta da forma como está, assim, a gente tem o olhar da Mônica como talvez um dos olhares mais interessantes, porque transformou o espaço num espaço extremamente agradável e bastante convidativo. Convido a todos vocês. A Mônica já conhece, eu também morro de saudade de estar ali recebendo as pessoas, porque para nós é um ponto, assim, bastante legal, assim. Mas, obrigado, viu, Mônica, por participar desse trabalho conjunto conosco. A Mônica coordenou o Unitec nos últimos 2 anos, né, Mônica? E antes de entrar na coordenação do bacharelado. Aprendi demais lá. Uma sugestão também, Juan, é aqueles cursos, né, do IPO, que você pode deixar o link aí para o pessoal, se alguém quiser. Você fez um resumo excelente, né? Eu achei que você passou por tudo, mas se alguém tiver interesse em aprofundar, é bem interessante, né? Eu vou disponibilizar esse material, inclusive a gente disponibilizou no geral, se não me engano, há 2 dias. Está aberto as inscrições para os cursos da UAIPO através do INPI, o curso geral de propriedade intelectual. E em nível de pós-graduação, eu estou iniciando a disciplina de propriedade intelectual, proteção do conhecimento e transferência de tecnologia nessa semana. Na verdade, hoje à tarde começa essa disciplina em nível de pós-graduação. A gente está com 12 inscritos. Ela está sendo ofertada pelo curso da Química, mas que também ela está sendo disponível para a comunidade como um todo. Simão, por favor, pode fazer sua pergunta. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o grupo de formação continuada à distância do ICT pela oportunidade, né? E agradecer ao professor Juan pela excelente palestra, muito interessante. A palestra sugere muitos questionamentos, muitas perguntas, mas eu só tenho uma por enquanto. O professor Juan, recentemente, nós tivemos a publicação de alguns estudos, inclusive o professor Daniel Bonotto também comentou, que a nossa produção e publicação acadêmica do Brasil, em termos quantitativos, ela equivale a países de primeiro mundo. Entretanto, nossos registros de patentes
está ainda muito acanhado em relação a esses quantitativos. Como é que você avalia esse descompasso entre a nossa produção, a nossa alta produção acadêmica e o nosso baixo registro de patentes em termos assim, de ranqueamento mundial? Simão, obrigado pela pergunta. Eu acredito que o primeiro ponto é o descolamento das instituições de ciência e tecnologia com a indústria de transformação no Brasil, que ainda é bastante incipiente. Então, quando a gente trabalha em industrialização no Brasil, e se a gente for olhar para a região onde a gente tem abrangência, isso é mais gritante, essa diferença, a gente percebe uma indústria de extração bastante desenvolvida, mas a gente não percebe uma indústria de transformação muito bem organizada. Tá? Muitas vezes ela é inexistente. E com esse ponto, a gente também tem essa dificuldade de ter a interlocução entre o desenvolvimento científico-tecnológico associado a esses processos de transformação, fazendo com que a gente tenha um descolamento dessas relações. É muito provável que a gente, desenvolvendo tecnologias e publicando, não especificamente tecnologias, mas conhecimento de uma forma geral, que muitas vezes, pelos fatos que a gente observa, não se transformam em tecnologias, talvez não no Brasil, mas em outros lugares elas passam a ser parte desses desenvolvimentos, uma vez que essa indústria de transformação tem uma maior adaptação de pegar conhecimentos e transformar isso na indústria. Então, o que a gente observa, e no meu entendimento, é a falta e a não existência em grande parte dessa indústria de transformação no Brasil. Eu estou na área de química, trabalho também junto à delegacia do Conselho Regional, então a gente verifica que isso no setor de química é bastante evidente. A gente tem, na verdade, uma indústria relativamente pequena de transformação, alguns setores são mais bem desenvolvidos, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar a cadeia produtiva como um todo, em diversos setores. A gente talvez consiga fazer isso com excelência nos setores de biocombustíveis, quando a gente fala, por exemplo, desde o pró-álcool da década de 1970 até atualmente com a questão do biocombustível, né, e da questão do biodiesel também sendo colocado como indústria direcionada através do Estado, como política pública, mas a gente não observa isso em diversas outras indústrias de transformação, principalmente a minerária. Então, quando a gente observa, por exemplo, a possibilidade de transformação, a gente tem muito mais hoje balanças comerciais adquirindo tecnologias e transferências internacionais do que o desenvolvimento acontecendo no território. E aí a gente tem que pensar o seguinte, eu desenvolvo uma tecnologia e vou proteger essa tecnologia, é porque eu estou querendo proteger o mercado na qual aquela tecnologia vai ser desenvolvida. Se a indústria de transformação não está presente aqui, essas pessoas que buscam essa ação comercial, elas buscam a proteção nos mercados onde isso vai ser desenvolvido, para poder garantir essa proteção contra concorrentes. Então, é possível, e é muito interessante esse movimento, que se eu tenho, vou pegar a industrialização chinesa, eu quero proteger na China algo que está sendo desenvolvido para que concorrentes não produzam na China, eu vou ter que proteger essa patente na China. Porque a indústria brasileira não está produzindo esse material aqui e ela não tem condição, muitas vezes, de concorrer com essa questão de importação. É um tema, assim, para que desenvolva mais, eu entendo que a gente precisa ter uma aproximação maior dos desenvolvimentos de indústria, principalmente indústrias de base tecnológica de pequeno porte. Então, o favorecimento de startups, a organização desses projetos inovadores na instituição, a organização desses times, a indução de projetos que tenham aplicação de tecnologias que não necessariamente sejam de alta complexidade, mas que possam ser absorvidas pela sociedade, e aí eu estou pensando nessa tecnologia se transformando em nota fiscal, se transformando em produto disponibilizado para a sociedade, seja a título oneroso, ou mesmo disponibilizando ações que sejam socialmente adequadas, e a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu enxergo o papel da instituição de ciência e tecnologia, da UFVJM principalmente, como indutor desses pequenos desenvolvimentos, dessas estruturas menores, adaptando tecnologia, porque isso cria uma cultura que pode melhorar ao longo do tempo a nossa capacidade de transformação de produtos e serviços como algo empoderado da sociedade. Mas se a gente for pensar numa grande indústria recebendo essa tecnologia e transformando essa tecnologia, a gente ainda tem, na verdade, um caminho longo a ser trilhado e que até hoje o Brasil ainda não conseguiu organizar isso em diversos setores. Talvez o setor agro ele tenha um pouco mais de sucesso,
mas a transformação a partir do desenvolvimento agrícola, ele ainda também é bastante, vou chamar de precário. Tá? Então, esse descolamento eu enxergo dessa forma. Não sei, consegui te responder. Você não acha que a gente poderia acrescentar essa discussão também uma participação acanhada do Estado brasileiro? Porque as experiências internacionais têm tido historicamente uma participação muito forte dos estados locais, né? E assim, quando eu falo do Estado brasileiro, eu não me refiro exclusivamente à União, mas inclusive num processo de decomposição entre estados membros e municípios também no fomento à cooperação universidade-empresa, porque no Brasil fica parecendo que o Estado são as universidades, não necessariamente, são coisas bem distintas, né, nesse processo. Eu vejo que essa triangulação no Brasil ainda está muito acanhada. Simão, o Estado brasileiro, e aí pensando tanto federação quanto os estados da federação, tá? Principalmente Minas Gerais, tem desenvolvido várias iniciativas para fomentar essas relações. Então, existem políticas públicas desenvolvimentistas que acontecem e que já estão presentes. Mas eu entendo que hoje a cultura empresarial brasileira ainda tem uma característica que é muito ruim. Ela não assume risco. E aí você tem, na verdade, qualquer possibilidade de negócio, você precisa montar um planejamento desse negócio. Então, esse modelo e o plano de negócio vai te dizer se vale a pena investir ou não naquele determinado setor. E no Brasil, nos últimos anos, realmente teve uma ação muito interessante que a mudança a diminuição dos juros possibilita hoje um acesso maior ao risco para poder garantir retornos financeiros. Então, esse é um ponto que, quando a gente busca esse empresariado disposto a produzir, ele precisa, e aí a questão do Estado entra como indutor, mas eu discordo quando a gente fala, por exemplo, o seguinte: o Estado ele precisa induzir, mas essa atividade ela precisa ser perene também dentro da sociedade. Vou te dar um exemplo. Todo projeto da universidade tem início, meio e fim. No momento que a gente busca uma parceria junto com a iniciativa privada, a intenção é que essa iniciativa privada enxergue valor nessa ação que está acontecendo de forma conjunta, para poder garantir a perenidade disso no tempo. Então, o setor público ele não concorre com o setor privado, mas ele estimula. Eu concordo que o Estado tem essa característica, mas eu também vejo que, em grande medida, não assumir riscos e esperar que o Estado assuma, em grande medida, os riscos, isso acaba gerando uma relação difícil de compatibilizar, porque aí vem uma outra relação importante. O Estado ele precisaria equalizar, aí eu estou pegando o meu ponto de vista, equalizar uma relação de oportunidade. A universidade faz isso com maestria, ela garante oportunidade para pessoas de qualquer classe social. Então, fazendo isso, a oportunidade dessas pessoas de qualquer classe social permite que elas desenvolvam tecnologias, desenvolvam conhecimento, desenvolvam serviços e façam o desenvolvimento do território. A universidade é um ator importante nesse processo. Mas quando o Estado estabelece, por exemplo, incentivos fiscais, tributários para instalação de empresas, ele atrai uma empresa âncora que, com o final desse incentivo fiscal, ela vai embora e larga isso de forma bastante desapegada, vou colocar dessa forma. Então, assim, a gente teve alguns exemplos, a Ford saiu de São Paulo com essa característica, e a briga vira uma briga fiscal. Quando a gente trabalha isso com uma questão cultural orgânica dos territórios menores, e aí Diamantina e a UFVJM, não só em Diamantina, mas em todos os seus campos, tem uma característica ímpar, porque a gente tem uma densidade populacional pequena, desafios que podem ser trabalhados com os nossos estudantes, e eu vejo esses estudantes como transformadores desse cenário. Então, quando a gente tem isso alinhado ao Estado, induzindo processos, mas que a permanência dessas iniciativas se viabilizem nesse território, as ações de desenvolvimento elas são continuadas. Quando a gente espera que o Estado coloque um recurso, ou disponibilize recurso a fundo perdido, muitas vezes, para que as empresas façam, isso acaba sendo uma relação, no meu entendimento, desproporcional. Então, assim, se eu for pensar em termos de desenvolvimento, eu colocaria recursos nas instituições capazes de capacitar pessoas para desenvolver o território. E aí, os municípios adaptados para poder receber esse desenvolvimento seriam essencialmente importantes para poder garantir essa organização
econômica e de desenvolvimento social dentro desses processos. Aí o papel motivador, por exemplo, das instituições de ensino como parte desse processo, mas que a execução do desenvolvimento e a perenidade das ações, elas acontecem, na verdade, por iniciativa de qualquer pessoa. E aí entra a seguinte, a gente não pode transferir essa responsabilidade ao Estado, mas a gente pode assessorar o Estado para garantir que as pessoas consigam assumir e se empoderar dessa responsabilidade para garantir, de fato, esse desenvolvimento. Então, assim, da forma como está acontecendo hoje no Brasil, você tem um descolamento ainda maior desses processos, tá? E aí, com isso, eu vejo que o ambiente econômico, ele muda, ele garante que a gente tenha mais pessoas assumindo risco, o que é, por um lado, muito bom, mas você tira e desestimula, por exemplo, a capacidade das instituições de ciência e tecnologia de desenvolver ações para poder fazer isso em territórios que ainda não estão desenvolvidos, como é o caso, ou que não estão tão desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, da nossa área de abrangência. E aí você tem um papel de indução do Estado muito importante, mas que é importante também, da mesma maneira que a indução do Estado aconteça, que as pessoas consigam executar essas ações e permanecer no território de forma orgânica. Muito obrigado, professor. Bom dia. Obrigado pela pergunta, Simão, e fico à disposição. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom. Então, eu acho que é isso, né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer. Eu informo também que essa gravação, né, para quem tiver interesse em rever, vai ficar disponível no YouTube em breve. Bom dia a todos, bom final de semana a todos. Natália, eu queria te agradecer especialmente pela condução de hoje, agradecer as perguntas, obrigado, professor Simão, a intervenção da professora Mônica, e realmente me coloco à disposição. A gente está dentro do ICT, mas também está dentro da UFDJM, para poder garantir que essas ações, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa auxiliar ao longo do tempo, eu realmente fico à disposição. Os meus contatos estão na apresentação, eu vou disponibilizar a apresentação também está no último slide da tela. A gente tem, senão eu estou na sala, também estou no ICT, então fica fácil da gente poder encontrar, está todo mundo em casa. Mas muito obrigado, gente, um grande abraço a todos e muita saúde nesse momento de grandes desafios. Obrigada, Juan, em nome da comissão. Obrigada, Natália, pela condução. Os certificados da palestra anterior, eles já foram emitidos, estamos aguardando só a assinatura da diretora do Fortes, a professora Patrícia, e aí a gente manda o número do processo para todo mundo poder acessar os certificados. Esses também vão ser emitidos assim, rapidamente, tá joia? Bom fim de semana para todo mundo, bom descanso. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Obrigado.